Pense na independência do Brasil. Você provavelmente imagina esta cena. Dom Pedro I, em um cavalo imponente, com uniforme de gala, sacando a espada e gritando "Independência ou morte" às margens de um rio, certo? E se eu te dissesse que quase nada disso foi assim? Que a comitiva não estava em cavalos, mas em mulas de viagem. Que Dom Pedro não usava um uniforme de gala, mas roupas de tropeiro. E que o grito foi, na verdade, o último passo de uma longa e tensa negociação política que começou 14 anos antes e foi selada por uma mulher. Esta é a história real da nossa independência. A independência não começa em 1822, ela começa em 1808. Na Europa, Napoleão Bonaparte estava tocando o terror. Ao invadir Portugal, ele força a família real portuguesa a fazer algo inédito na história mundial: fugir para sua colônia, o Brasil. Dom João VI chega ao Rio e, da noite para o dia, a colônia vira o centro do império. Ele abre os portos, cria o Banco do Brasil, a Biblioteca Real e, o mais importante, eleva o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Pela primeira vez, a elite brasileira provou o gostinho de ser a sede do poder, e não mais uma simples fazenda de onde Portugal só tirava riquezas. Eles jamais esqueceriam esse sabor. Avançamos para 1820. Napoleão já era. E lá em Portugal estoura a Revolução Liberal do Porto. Os portugueses, com ciúme de ver o Brasil como centro de tudo, exigem duas coisas: que Dom João VI retorne imediatamente a Lisboa e jure uma Constituição. E, o pior, que o Brasil volte a ser rebaixado à sua antiga condição de colônia. Pressionado, o rei obedece e volta para Portugal em 1821, mas deixa seu filho, Pedro, como príncipe regente. Foi uma jogada arriscada. Imediatamente, as cortes ou o parlamento, em Lisboa, começam a mandar ordens para recolonizar o Brasil. Elas fecham tribunais criados aqui, aumentam impostos e, o principal, exigem que Dom Pedro também retorne para completar seus estudos. A elite brasileira, liderada por figuras como José Bonifácio, entra em pânico. Eles não iriam aceitar esse downgrade. Eles cercam o príncipe e dizem o óbvio: se o Brasil se separar de Portugal, vai ser uma guerra sangrenta, como foi nos Estados Unidos ou no Haiti. Mas se é para o Brasil se separar, que seja com você no comando. Um príncipe da mesma família real. Será um divórcio, não uma revolução. Em janeiro de 1822, Pedro cede à pressão e diz a famosa frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. A tensão aumenta. Pedro viaja para São Paulo para garantir o apoio político da província e ele deixa sua esposa, a princesa Leopoldina, como regente no comando do Brasil, no Rio de Janeiro. É ela quem está no poder. É nesse momento que chegam as cartas finais de Lisboa. Elas anumam todas as decisões de Pedro, o chamam de traidor e exigem seu retorno imediato. A paciência acaba. Leopoldina, percebendo que o rompimento era inevitável, convoca o Conselho de Estado e no dia 2 de setembro de 1822, ela e José Bonifácio assinam a Declaração de Independência. Sim, a decisão formal foi tomada por ela. Leopoldina envia mensageiros urgentes para Dom Pedro com suas cartas e as novas ordens de Portugal. O mensageiro encontra Dom Pedro no dia 7 de setembro, quando ele voltava de Santos para São Paulo. Ao ler os documentos, Dom Pedro entende que foi encurralado. As cortes em Portugal o chamavam de traidor. Sua esposa, no Rio, já tinha declarado o fato. Ele não tinha mais escolha. Ou voltava para Lisboa humilhado e preso, ou rompia de vez. Ali mesmo, às margens do Riacho Ipiranga, ele simplesmente ratifica a decisão que Leopoldina já havia tomado. O grito foi uma confirmação dramática, não a decisão em si. E não pense que foi um processo pacífico. Portugal não aceitou. Tivemos as guerras de independência com batalhas sangrentas na Bahia, no Maranhão e aqui mesmo no Pará, que resistiu bravamente e só aderiu ao Brasil independente em 1823 sob forte pressão militar. Para ser enfim reconhecido, o Brasil teve que pagar uma indenização milionária a Portugal. E adivinha de quem pegamos o dinheiro emprestado? Da Inglaterra.
já nascemos endividados. E o mais importante, foi uma independência feita para a elite, para a elite. O povo mal participou, o Brasil virou um império e não uma república. E a escravidão, a base de tudo, continuou intocada por mais 68 anos longos. A independência do Brasil foi, portanto, um evento complexo. Foi um grande arranjo político de bastidores, um divórcio da elite brasileira com a elite portuguesa, garantindo que a estrutura social, a economia e o poder permanecessem nas mesmas mãos. Foi o primeiro passo para criarmos nossa identidade como nação, mas um passo que já nasceu com as profundas marcas da desigualdade que discutimos até hoje. Apreciaram o vídeo? Peço que deixem o seu like. E para mais conteúdo de história, inscrevam-se no canal. Até mais!